Olá, tudo bem com vocês? Hoje o assunto vai ser a evolução das pistas de mountain bike e o XCO, que é o Cross Country Olímpico. Direto ao que interessa, deixe seu like e vamos conversar um pouco sobre como tudo está ficando mais radical e talvez até perigoso. Eu acompanho o mountain bike desde sempre. Pra vocês terem uma ideia, nos anos 80, 88, eu já pedalava em trilha, pelas mesmas trilhas onde eu antes andava de motocicleta. E eu abandonei a motocicleta exatamente nessa época, quando eu peguei uma bicicleta Caloi Cruiser, adaptei câmbios na frente e a partir daí nós começamos a rodar pelas trilhas, começamos a praticar o mountain bike, mesmo não tendo nenhuma bicicleta de acordo, pelas mesmas trilhas onde antes nós andávamos de moto. Foi uma tremenda evolução. E desde que eu comecei a pedalar nas trilhas, a pedalar o mountain bike, eu meio que abdiquei, deixei de lado uma coisa que eu gostava muito de fazer, ainda faço, que é o montanhismo. Caminhadas, escaladas, espeleologia. Eu andava muito no mato. Assim que a bicicleta chegou no mato, eu comecei a fazer só mountain bike, porque eu amo e adoro. Pois bem, estou falando isso da década de 80. Em 1988, eu já estava organizando passeios de bicicletas por trilhas e em dezembro de 88, nós organizamos a primeira prova de mountain bike aqui no estado de São Paulo. E desta prova evoluiu para a Copa House Chic de mountain bike, que seguiu até o ano de 92, 93, se não me engano. E nós praticávamos o mountain bike mesmo sem termos bicicletas de acordo. Na época, importar era proibido. Tudo tinha que ser nacional. E a técnica de pilotagem eu herdei dos tempos que eu rodava de moto por trilhas. Bem diferente da pilotagem que a gente faz nos dias de hoje. No começo dos anos 90, os atletas competiam todas as modalidades com a mesma bicicleta. A saber, uphill, cross country e downhill. Bem depois nasceu a modalidade 4X, que era uma mistura de BMX com mountain bike e downhill. 4 atletas em cada bateria, muito parecido com o que hoje é chamado de XC, Cross Country Eliminator. As primeiras provas de mountain bike na TV foram transmitidas pela ESPN. Na época, eles não tinham direitos dos eventos mais concorridos, então a ESPN investiu forte nessas modalidades paralelas. Daí, em 1995, surgiram os X Games. Então logo a ESPN cresceu e começou a comprar os direitos dos esportes mais concorridos, ela abandonou esses esportes como mountain bike, surf, entre outros. Mas isso é uma outra história. Devido à pressão do mercado, o mountain bike entrou muito rápido nos Jogos Olímpicos e estreou em Atlanta, 1996, com as vitórias de Bart Bregens, holandês, e Paula Pezzo, da Itália. Naquela época, os circuitos eram naturais e pedaláveis. E assim foi em Atlanta, Sydney 2000, Atenas 2004 e até em Pequim 2008. Nesse período, os circuitos evoluíram, assim como as bicicletas. De 2008 para hoje, a mudança foi radical, radical mesmo. Já em Londres, 2012, a gente viu um cross-country olímpico com rock gardens, gaps, saltos, tudo isso ligados por um terreno extremamente batido, liso, parecia uma espécie de asfalto de terra. Ou seja, era um teatro ensinado onde os atletas pedalavam por um circuito muito fácil, entremeados por trechos muito técnicos, construídos para serem televisionados. Entre Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 e agora Tóquio, toda a evolução do XCO ganhou muita radicalidade. Dessa evolução, a gente pode afirmar que o cross-country olímpico está cada vez mais parecido com freeride, downhill e essas provas de enduro. E aí fica a pergunta, até onde a evolução do mountain bike cross-country olímpico pode chegar para não se confundir com estas outras modalidades, tendo em vista que o atleta de cross-country olímpico pedala praticamente pelado, com um capacete sem proteção de rosto, sem nenhuma proteção no pescoço, na coluna, apenas de bermudinha e camiseta de manga curta. Enquanto que os atletas de downhill, de freeride
ou mesmo aqueles do enduro, pedalam com proteção de pescoço, de coluna, capacete full face e todo o corpo coberto e bem protegido. Pois bem, vários atletas estão se fazendo a mesma pergunta, especialmente aqueles atletas com mais tempo de carreira, como é o caso da brasileira Jaqueline Mourão, que conquistou o 5º campeonato brasileiro em 2018, 10 anos após ela ter se afastado totalmente das pistas. Jaqueline Mourão fez uma postagem bastante procedente. Ela diz que começou a pedalar quando tinha 15 anos de idade, portanto há 30 anos atrás, e que faz parte de uma geração mountain bike raiz. E quando ela voltou a competir, mais recentemente, ela encontrou nesses saltos e nesses rock gardens bastante dificuldade e que hoje em dia ela não tem nenhum problema em pegar a linha mais fácil nas competições. No entanto, ela faz essa pergunta: será que a evolução do cross-country olímpico tem que ficar cada vez mais radical da forma como ele vem sendo, em função dos atletas estarem vestindo roupas basicamente as mesmas que eles vestiam há 30 anos atrás? Capacete sem nenhuma proteção, camiseta curta e uma bermudinha? E aí, Jaqueline Mourão elenca vários acidentes importantes que aconteceram ou em treino ou em competições. Raíza Golão levou uma queda séria na Alemanha em 2018, na etapa de Albstadt. Essa queda lhe prejudicou todo o calendário que se seguiu. Outro caso de acidente sério foi de Letícia Cândido, em agosto de 2019, no Canadá. A brasileira, atual campeã de mountain bike, estava treinando para participar do Mundial de Mountain Bike. Levou uma queda e ficou fora da competição. Aí eu imagino, aqueles galácticos que me escutam estão pensando quietinho: mas isso é o nível das brasileiras que não está à altura. Mas veja bem o que aconteceu com a suíça Yolanda Neff. Devido a uma queda em treino nos Estados Unidos, em dezembro de 2019, Yolanda ficou 3 meses longe das pistas. Teve várias costelas quebradas, perfurou o pulmão e ainda de quebra rompeu o baço. Ou seja, Yolanda Neff não morreu no local da queda porque foi acudida a tempo. E olha o currículo dessa atleta. Hoje, com 27 anos de idade, é um dos principais nomes para o ouro olímpico da Tóquio 2021. Foi campeã mundial em 2017, 3 vezes campeã da Copa do Mundo de mountain bike e vice-campeã da Copa do Mundo do ano passado. E de quebra, manda muito bem no cyclocross. E se você pensa que essas quedas só vitimam as mulheres, veja só o que aconteceu com Manuel Fumic. Sabe quem é? É o alemão companheiro da equipe de Henrique Avancini. E foi top 10 nas Olimpíadas de Atenas, Pequim e Londres. O cara manda muito bem. Em junho desse ano, Fumic levou uma queda, quebrou a clavícula, a escápula, ainda quebrou mais 6 costelas e de quebra perfurou o pulmão. E já faz algum tempo que os atletas questionam a possível letalidade desses acidentes nas provas de XCO, como foi o caso da holandesa Anne-Fleur Calvaar em 2014. Com apenas 20 anos de idade e campeã de mountain bike holandesa na Sub-23 e de cyclocross na Europa também na Sub-23, essa menina veio a óbito depois de uma queda numa prova de XC Eliminator em 2014. A evolução do XCO ela tem que vir acompanhada com uma evolução geral da prática do esporte. E isso depende de locais para as pessoas começarem, como por exemplo pump tracks e bike parks. E também uma consciência pessoal muito apurada das pessoas que estão entrando no esporte. Eu amo mountain bike e por mais que eu pratique, eu vejo que o esporte está cada vez mais se afastando das minhas condições. Não só porque eu estou ficando mais velha, mas porque a evolução do esporte e a radicalidade está realmente levando para um nível em que o mountain bike está se afastando de mim. Não eu do mountain bike. E será que isso é bom para o esporte? Será que não seria necessário, nesse momento, a gente fomentar muito as práticas no meio do caminho? Pump track, bike parks e outros locais seguros para você pedalar uma boa trilha técnica, mas com segurança e com prazer.
Em 2007, portanto 5 anos antes de surgirem os Rock Gardens e todos esses saltos nas competições olímpicas, eu conversei com Gary Fisher a respeito da seguinte questão: será que a entrada do mountain bike no circuito olímpico foi bom ou prejudicial para o esporte? Já naquela época, Gary Fisher ficou reticente. Por um lado, ele entendia que, sim, é muito bom para a visibilidade do esporte. E, temos que nos perguntar se o esporte não vai cada vez mais ficar longe do alcance da grande massa das pessoas que pode estar curtindo o mountain bike só por prazer. Eu, particularmente, fico muito preocupada sobre a perda da essência do esporte, que é o prazer não competitivo de você dançar, pilotar em obstáculos naturais e não me sentir desqualificada por não estar pulando, voando e fazendo outras coisas mais radicais. Então repito a pergunta que eu fiz para o Gary Fisher em 2007 e você me responde: será que o XCO, o cross country olímpico, não está afastando a prática do mountain bike de nós mortais? Será que isso não é prejudicial para o esporte? Bom, aguardo os seus comentários. Curta e compartilhe este vídeo. Siga-nos lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Siga-me nas minhas redes sociais, valeu? E já sabem, né? Vambora pedalar muito dentro do nosso nível, sem nenhum complexo, valeu? Tchau!